Oi, gente, boa noite. Ó, o Toby, que fazia tempo que vocês não viam. Ele tá aqui para dar boa noite para vocês, por conta das razões pelas quais nós vamos falar hoje sobre solidariedade. Ele gosta de ficar no sofá aqui deitadinho, bota da cabeça na almofada e tudo, né? Mais até do que no colo. Então, para começar, aqueles recadinhos de sempre. Não curtiu a página ainda? Vai lá, curte, compartilha, aproveita, curte, compartilha e também o vídeo da live, manda para os amigos, né, para que todo mundo assista e a gente fale desse tema hoje, que é tão importante, que é a solidariedade. Quase que eu pedi para suspender a live hoje, porque eu consegui pegar um resfriado e tanto, meio congestionada, cara tá toda inchada, mas vamos lá, até porque surgiu mais uma necessidade aí, né, de eu vir falar a respeito disso, pedir também a colaboração de vocês. E também aproveitar e pronunciar um pouquinho, que eu acho que tem tudo a ver, solidariedade e maternidade, e também aproveitar que ontem foi Dia das Mães, e a gente também falar a respeito disso um pouco. Então eu quero parabenizar todas as mães pelo dia de ontem, pelo mês das mães. Antigamente também falavam muito que maio era o mês das noivas, né? Mas pelo visto isso baixou um pouco. O pessoal acha que não tá mais casando tanto assim no mês de maio. E então, a maternidade, por que eu acho que ela tem algo a ver com solidariedade? Porque existem muitas formas de ser mãe. Ser mãe não é apenas gerar um filho, passar por aqueles 9 meses de gestação, criar, enfim. Existem muitas formas de ser mãe. Quantas pessoas nos tratam ou a gente trata como se fosse um filho? Quantas vezes nós precisamos de uma palavra ou de um colo com ar maternal e a gente já não tem mais a mãe encarnada ou simplesmente nós não temos um vínculo tão forte com a nossa mãe para chegar e falar de um problema, de uma situação. E aí tem alguém, tem aquela amiga, tem a mãe daquela amiga, tem aquela pessoa que nos acolhe e nos dá esse colo. Quantas mães são mães dos bichinhos, que foi a razão de falarmos de solidariedade. São mães dos seus próprios pets, né, dos seus cachorrinhos, dos seus gatinhos, e são mães protetoras, auxiliares de tantos outros animaizinhos, tantos outros cães e gatos. Aí eu falo e acabo olhando para os meus que estão sempre correndo aqui na volta. Tantos outros cães e gatinhos e outros tantos animais que estão por aí necessitados. As mães que cuidam de crianças que não são delas, que cuidam de forma solidária, participando de ações, de ONGs, as mães que são mães adotivas, os pais que fazem papéis de mãe. As mães espirituais, que são uma mãe de santo, uma guia espiritual, uma mentora, e também as mães espirituais, literalmente da espiritualidade, né? Nossas guias, nossas anjas protetoras, enfim, né? Que estão sempre ali nos amparando. Ser mãe, de certa forma, também é um gesto de solidariedade, porque a gente tem que dedicar a nossa vida àquele ser, seja humano, seja um animalzinho, seja um filho,
biológico ou adotivo, que a gente precisa dedicar um tempo, investir amor, afeto, amizade, cumplicidade, cuidado, enfim, tantas coisas. É um gesto solidário quando no plano astral nós aceitamos o desafio da maternidade. Nem sempre as coisas saem como planejado, mas nós estamos ali propostos. E tem duas mães que me levaram a falar sobre solidariedade. Uma é essa senhora lá de Arroio do Sal. Ela é mãe, ela é vó, ela é mulher, é esposa e ela também é protetora de quase 40 gatos, que tudo começou com os gatinhos dela e aí as pessoas vão largando no pátio e ela vai alimentando, tenta doar, leva para feira, leva aqui, leva ali, mas é muito difícil. Muitos gatos também são criados na rua, nasceram ali, são ariscos, são selvagens que nem chegam perto dela, mas vão lá para comer a raçãozinha que ela coloca no pátio, a água. E eu fiz aquela campanha que vocês viram, tá rolando ainda, aquela vaquinha solidária para ajudar a comprar ração para esses gatos e ajudar a diminuir um pouco a despesa desse casal, que, como eu falei para vocês, eles vivem de uma aposentadoria, que é do esposo dela, e ela, como ainda não conseguiu se aposentar, ela faz faxina para viver. E eles estão passando um aperto muito grande. Boa noite, Andréia. E aí, isso é um exemplo de solidariedade, porque esses animais soltos que estão lá, que ela alimenta, e daí vai ter gente que vai pensar, pô, mas também tem um monte de criança passando fome, de gente na rua passando fome. Pois é, mas também tem muita gente que olha para essas pessoas, assim como essa senhora olha para esses gatinhos. E ela tá ali dividindo um pouco o que ela tem. Às vezes ela consegue auxílio da prefeitura, às vezes não consegue, mas ela tá lá fazendo a parte dela. E tem uma outra mãe, a Cláudia, que vocês sabem que é uma protetora que a gente apoia e que ela... Então, deu um tilt aqui no sinal, vamos lá. Ela auxilia cães e gatos, ela tem um canil e um gatil na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. E ela é mãe, ela é esposa. E ela perdeu a mãe dela agora, na semana passada, uns dias antes do Dia das Mães. A mãe dela retornou ao plano astral. E mesmo assim, ela não deixou de lado o compromisso dela com a solidariedade em relação a esses animais. Que quando elas tiram também um animalzinho da rua, alimentam, dão remédio para desverminar, fazem uma castração, elas estão também cuidando da população, porque esses animais na rua, um animalzinho que morre na rua, entra ali, estado de decomposição, traz uma certa poluição para aquele meio aonde aconteceu isso. Os animais que estão nas ruas, que não estão sendo cuidados, eles vão ter sarna, pulga, carrapato. E se ninguém cuidar, vai gerar uma infestação no bairro, vai entrar para dentro das nossas casas, dos nossos lares. Tá? Então, esse gesto de solidariedade delas com os animais também é um gesto de solidariedade com a comunidade onde elas vivem. Elas tentam levar as pessoas à conscientização de uma responsabilidade. A responsabilidade de que um animal de estimação não é um brinquedo, é uma vida que deve ser cuidada, respeitada, que não pode simplesmente ser descartada porque a gente não quer mais, porque está dando muito trabalho, porque ficou doente, porque perdeu a graça agora que não é mais um filhotinho. E que a gente não pode simplesmente largar numa esquina qualquer. A vida não funciona assim.
Então são dois exemplos de solidariedade. E a Cláudia passou por isso tudo e hoje ela estava de novo nessa luta da solidariedade e a gente estava compartilhando essa ação, pedindo, né, auxílio, porque tem a conta da agropecuária, ela precisa de jornais, até o pessoal que possa doar um jornal velho. Olha aqui quem tá aqui na volta, ó, gente. Esse é o Baltazar, que eu não sei se vocês já conheciam ele, assim, participando das lives. Ó, agora o Toby já veio chamar ele pra brincar, já vamos começar a correria. Então, como eu tava dizendo, ela precisa... Sabe, são doações simples, gestos de solidariedade simples. Aquele jornal velho que a gente vai pegar e vai colocar no lixo, muitas vezes junto com o lixo orgânico, o que tá errado, né? A gente pode doar para uma protetora, para uma ONG. Ela tá lá lembrando, pedindo pra gente assim, ó, auxílio para material de higiene, porque tem que lavar o canil, tem que manter higienizado. Então, sabe, 1 litro de clorofina, uma coisa. Às vezes a gente pensa, poxa vida, eu já tô numa situação ruim, como é que eu vou poder ajudar alguém? Ser solidário não significa fazer uma grande doação financeira. Ser solidário já é um gesto de solidariedade, nós nos comprometermos em ajudar, a pedir ajuda, a pedir a parte financeira. Já é um gesto solidário cada vez que a gente compartilha ou pede para os amigos um auxílio. Se cada um doar R$1, né, entre 10 pessoas, são R$10. Com R$10 dá para comprar bastante material de limpeza. Com R$10 já dá para comprar 1 quilo de ração. Então, às vezes, a gente não precisa muito. E isso serve também para ser solidário em ONGs que estão também, né? Para uma ONG que auxilia crianças, que auxilia idosos, enfim. O tempo não tá bom aqui em Porto Alegre, gente, já tá dando umas oscilações na internet, viu? Ser solidário é um gesto que vai muito além de doar financeiramente. Ser solidário é perceber a situação do outro, a dor, o envolvimento, o comprometimento, o compromisso que o outro está tendo. Nós somos solidários até mesmo quando a gente separa o lixo dentro de casa, antes de pôr para a rua, porque nós estamos sendo solidários com o planeta, com a fauna, a flora, as pessoas que vivem, que o seu trabalho é o lixo, desde o lixo reciclável ao lixo orgânico, que eles fazem a compostagem. Solidariedade é muito mais do que pegar e doar uma vez por ano R$100, R$1.000. Ser solidário é realmente se envolver de alguma forma com aquele que precisa de algo que nós podemos dar, que às vezes é uma palavra, ou ter uma grande rede de amigos e eu posso ir lá e conversar um pouquinho com cada um der um real, ou puder dar um quilo de algum alimento, de uma ração, de um produto de limpeza, o que for, e eu vou auxiliar, né, a outras pessoas. Ser solidário é se eu não posso doar nada, mas eu tenho um carro e eu posso ir lá e arrecadar aquelas doações e levar no lugar que precisa. Também é um gesto de solidariedade. Compartilhar, né, essas lutas, sejam das causas animais ou humanas, é um gesto de solidariedade. Isso que eu queria hoje dividir um pouquinho com vocês. Ser solidários é um gesto de humanidade. E no momento, numa fase que nós vivemos, em que ser humano parece que tá tão difícil. Tá tão difícil olhar para a dor do outro. Nós estamos numa era em que deveríamos estar mais próximos
mais unidos, mais fraternos, e nós estamos cada vez mais isolados, cada vez mais egocêntricos, cada vez menos solidários. Um gesto solidário, às vezes é uma palavra, um abraço, um aperto de mão, um olhar afetuoso ou um ato de compreensão. Hoje em dia está muito comum, a gente ouve muito falar em sustentabilidade. E existem ONGs que apoiam, existe muito investimento em projetos sociais, projetos empresariais de sustentabilidade. Mas muita gente não faz ideia de como isso funciona, do que é isso. Antes de qualquer coisa, esses projetos, principalmente empresariais de sustentabilidade, eles são um ato de solidariedade. Porque aonde eu penso em conseguir o meu sustento, investir, crescer como empresário, ajudando a minha comunidade, ou seja, a comunidade, gente, é o bairro onde vocês vivem, a cidade, o estado, e eu vou empregar aquelas pessoas mais próximas, que eu vou conseguir mudar, de certa forma, a vida daquelas pessoas, seja com o trabalho, seja com uma qualificação, com o ensino, é um projeto sustentável e é um ato de solidariedade, onde eu penso em oportunizar algo para um crescimento coletivo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta hoje, tá todo mundo bem, né? Silencioso aí. Eu sei que o tema não é um tema leve, apesar de que deveria ser, mas mexe muito com a gente, com o repensar. O que eu tô fazendo aqui? Né? Qual é o meu papel, qual é o meu lugar no planeta, no mundo, na sociedade em que eu vivo? O quanto eu tenho de responsabilidade na situação de cada pessoa que está em alguma condição inferior à minha. E eu não estou falando só de condição financeira, gente. Porque a mídia está mostrando cada vez mais que pessoas com uma boa condição financeira estão sendo acometidas por níveis altíssimos de depressão que as tem levado ao suicídio. E ser solidário é também perceber estas situações e estender a mão e oferecer um ombro amigo, um abraço, uma palavra, um gesto de carinho para alguém que está num momento de sofrimento. Não é só falta de comida, de dinheiro, de roupa, de casa que leva o ser humano a sofrer. Tem muitos outros aspectos. E ser solidário é algo muito abrangente. Ser solidário faz bem para a alma, faz bem para o coração, faz bem para a saúde, porque a gente também se sente útil. O ano passado, não sei se vocês lembram, mas no auge da briga política, né, todo mundo se degladiando, lá na Santa Isabel, em Viamão, a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, ela faz todo ano uma campanha, arrecada brinquedos, arrecada doação em dinheiro e faz uma grande festa para as crianças da comunidade, para as crianças carentes, onde eles distribuem cachorro quente, refrigerante, bolo, algodão doce, alugam brinquedos, tem recreação e passam assim uma tarde, né, incrível com aquelas crianças. Muitas crianças esperam aquele momento o ano todo, aí elas ganham brinquedos, elas ganham atenção. E aí eu pedi ajuda no ano passado e a gente conseguiu em poucos dias arrecadar um bom valor, que ajudou bastante na festa. E algumas pessoas depois me perguntaram, mas em que muda a vida dessas crianças
uma tarde de festa, ganhar um brinquedo, comer bem por uma tarde e talvez passar fome o resto do ano. Eu respondi que muda muito, porque é um ato de compaixão, de amor, de solidariedade e que faz com que aquela criança cresça acreditando no ser humano, acreditando que existe alguma bondade no mundo, que existe esperança. Esse trabalho, esse movimento que estas pessoas lá da escola de samba fazem todos os anos é um gesto de solidariedade, porque eles fazem isso para proporcionar um momento para aquelas crianças que pode ser fundamental para o caráter, para que vai definir no futuro de como elas serão ou não como seres humanos. Um outro ato de solidariedade que eu conheci lá foi de um senhor que ele atende meninos, né? Ele formou um time de futebol e ele atende meninos, acho que se não me engano, dos 8 aos 14 anos. E ele dá essas aulas de futebol, envolve as crianças com o esporte para tirá-las das ruas. Ao invés delas estarem correndo rua, talvez se envolvendo com drogas ou com a criminalidade, elas estão lá no contraturno escolar, envolvendo com o esporte, com um ato de consciência. E para participar eles têm que estar na escola e eles têm que estar indo bem na escola. E isso é uma forma de mudar muita coisa. E o que era mais interessante que eu vi, eles estavam lá nessa festa da comunidade o ano passado, é que esse senhor, e eu estava conversando com ele estava me contando a história, ele estava com uma pilha de copos descartáveis usados na mão. E aquilo me chamou a atenção, mas na hora eu não entendi. Daqui a pouco aqueles meninos que estavam lá brincando, se divertindo, eles vieram e cada um pegou o seu copo para ir lá e tomar mais um refrigerante. E ao invés de colocar aquele copo fora, todos voltaram e entregaram de novo os copos empilhadinhos para ele. Então olha só, o que é o gesto de solidariedade de uma pessoa humilde, a diferença que ela está fazendo na vida dessas crianças, na vida do planeta. Porque ele está lá ensinando elas a terem a consciência do desperdício, a consciência da reciclagem, sabe? De cuidar do outro, de ter esse cuidado de não desperdiçar, de não é porque estava ali disponível, que podia ir lá tomar um copo de refrigerante, colocar fora e vou lá e pego o outro, enfim. Isso é um gesto de solidariedade. A gente não precisa de muita coisa para ser solidário, gente. Nós só precisamos de consciência e boa vontade. Nós não precisamos, talvez as pessoas não tenham muito tempo, nos envolvermos tão expressivamente numa situação para ser solidários. Tem uma comunidade também na Zona Norte aqui de Porto Alegre, Quilombo dos Machados, que o pessoal tem um grupo que arrecada todo final de ano material escolar e distribui para essa comunidade, para essas crianças, o material mínimo que elas necessitam para ir para a escola. Isso é um ato de solidariedade. Nós temos grupos na cidade, e não só aqui, espalhados pelo país, que faz comida e distribui nas ruas para os moradores de rua. Daí a gente pensa, puxa vida, que legal, que lindo. E às vezes a gente dá desculpa, um dia eu vou ter tempo de participar de algo assim. Por que esperar para um dia? Vai lá, compra 1 quilo de alimento e doa. Compra um lápis, uma borracha e doa. Divulga esse gesto de solidariedade. E você vai estar sendo participativo. Vai estar fazendo um bem enorme para você, para tantas outras pessoas.
A gente está falando muito na crise, a situação que está vivendo o país, muito em política, o quanto está ruim, o quanto nós temos péssimos governantes. Mas os governantes de hoje fomos nós, lá no passado, pensando em fazer algo de diferente o dia que tivesse tempo. E ao invés de fazer esse algo diferente, a gente entrou na vala comum. E não houve solidariedade, não há compreensão. Pensar em ser solidário hoje é a chance que nós temos de um futuro melhor para os nossos bisnetos, tataranetos, porque o próximo presidente da República, governador do estado, prefeito da cidade, deputado, vereador, senador, talvez venha a ser uma dessas crianças que auxiliamos numa festa de um dia, uma vez no ano, ou incentivando com o material escolar para que vá para a escola, ou mesmo a criança que a gente que quer tanto um bichinho de estimação e a gente incentiva que ao invés dela ir lá e comprar, antes ela procure uma protetora, um protetor, uma ONG e adote um bichinho que esteja necessitando. Que o ser solidário e adotar, sejam animais ou crianças, deixe de ser talvez tão exigente e tão preconceituoso de querer somente os bebezinhos e bonitinhos. Porque existe isso também para os animais, não é só com criança, não. Tem muito bichinho já adulto ou idoso precisando de um lar e ninguém quer, porque todo mundo prefere o filhotinho, o bebezinho, bonitinho. Então, é preciso muito mais. Adora, solidariedade é muito importante. Eu já participei de grupos que distribuem alimentos, roupas e água. É verdade, sim, Dora, é muito bom mesmo. A gente sente muito bem. E, gente, quer ver uma forma de ser solidário? E que é uma via de mão dupla? A Dora falou aqui da questão das roupas. Com quantas roupas sem uso vocês estão dentro do armário hoje? Aí, eu tenho certeza que entre essas roupas e esses calçados tem muita coisa que vocês pensam assim, puxa vida, tá novo, usei uma vez só. Bah, nunca usei. Paguei caro. Gente, sabia que se você pegar essa roupa, esse calçado, vender por 5, 10 reais, você vai estar sendo solidário? Vai estar ajudando alguém que não tem condições de comprar e pagar o preço da loja, mas está precisando daquela roupa, daquele calçado, e vai te ajudar também, de repente, a pagar uma conta ou inteirar o valor para ir comprar uma outra roupa, um outro calçado que vai estar sendo útil para você. Porque essa roupa, esse calçado que está lá dentro do armário, eu vou te contar uma coisa, ele vai se deteriorar mesmo guardado. Você vai pegar um dia esse calçado e se resolver botar no pé, vai andar meia dúzia de passos na rua e a sola vai se desmanchar, o couro vai se esfarelar e vai fora, porque não vai ter condições nem ao menos de dar ele para alguém. E você ficou lá guardando porque ficou com pena. Então, aí a gente segue uma dica, né, financeira da Natália Arcuri. Você pega tudo que tá lá dentro do armário, faz uma limpa, tira tudo aquilo que você não usa, roupa, calçado, acessórios também, enfim. Boa noite, Vaneide. E aí separa. Separa o que é que tá em condições de daqui a pouco você vender, vende num brick, faz um grupo, uma troca entre amigas, tá? Num valor acessível. Tem os bricks agora virtuais nas redes sociais e tem muita gente que coloca lá também roupa e calçado para vender. E separa aquilo que só tem condições mesmo de ser doado, porque já tá desbotado, tá mais batido. E assim,
leva numa ONG, tem centros espíritas, tem centros umbandistas que arrecadam e doam. Se vocês quiserem fazer doações, tá? As roupas têm que estar em condições, a gente só evita de doar. A gente tem que tomar mais cuidado com questão de lingerie, né? A roupa íntima já é mais complicado. Mas quer doar, não sabe para onde? Entre em contato com a gente no Espaço Tote, que nós podemos dar várias dicas de tudo que você pode se engajar para ser solidário. Locais para ir doar, fazer doação de roupa, de calçados, de alimentos, de ração. Não é só de ração, viu, que os animaizinhos vivem, que eles precisam. Eles precisam de areia higiênica para os gatos, clorofina, sabão, desinfetante, jornais velhos, porque forra, né? Paninhos, aquela toalha de banho que tá meio furada lá, que tá meio sem condição, vira a caminha de um bichinho, de um cachorrinho, de um gatinho. Então, vocês podem entrar em contato e a gente vai dar essas dicas também de como vocês podem ajudar, podem doar, aonde levar. Tem gente que vai e busca, tá? Tem muitas formas de ajudar, muitas formas de ser solidário. E também a gente pode dar umas dicas, umas ideias de projetos de sustentabilidade, aonde vocês podem buscar esses recursos, ter essa participação, entender como isso funciona. Isso faz muita diferença. Semana passada eu estava numa palestra do Senac, né, sobre qualificação profissional e enfim, e falando muito nessa questão da comunidade. E uma das palestrantes estava contando a história dela. Hoje ela é uma empresária. Ela começou vendendo trufas, né, de porta em porta. Ela mesma fazia, ela mesma vendia. Hoje ela vende em torno de 5.000 trufas por mês, fora outros doces, e emprega 13 pessoas do bairro dela, da comunidade que ela mora, próximo, engajados nisso. Isso é sustentabilidade, gente. Daqui a pouco você tem um dom, tá aí, tá desempregado, tá passando uma dificuldade, enfim, sabe costurar ou cozinhar muito bem, desenvolve um projeto, junta mais pessoas da comunidade que também podem ser beneficiadas, e isso, além de dar um up, uma mudança na vida de vocês, existem muitas instituições que investem em projetos assim, investem na qualificação destes projetos, ok? Existem muitas formas de ser solidário. A gente só precisa entender realmente o que quer dizer essa palavra. Mais uma vez eu agradeço a companhia de vocês nessa noite de segunda-feira. Peço desculpa pela minha gripe, mas não deu, né? Eu fui para um seminário na Tecnopuc, lá em Viamão, um evento de o Reconecta, de terapias holísticas, e confesso que eu não achei que estava tão frio e passei um friozinho e tanto lá no sábado, e foi isso que me deixou resfriada. Então, vamos aprender, né, com esse meu exemplo, também a carregar o casaquinho aí quando a gente for sair. Tem coisa de mãe, né? Qual é a mãe que não fala, solidariza ao filho e diz assim, não esquece de levar o casaco. Aí o filho sai, não leva o casaco e a mãe vai lá atrás para levar aquele casaco. Ou, às vezes, nós nos solidarizamos com aquele colega, com aquele amigo que ou veio nos fazer uma visita ou mesmo no trabalho e também saiu despreparado e tá lá com frio, e a gente tem ou um casaco ou uma encharpe, alguma coisa que pode, às vezes, emprestar para aquela pessoa não passar frio, né? Vamos ver, a Dora tá trazendo uma novidade para nós. Isso, viu só que legal, gente? Olha aí, eu não sei se vocês vão ver nos comentários, que às vezes nem todo mundo lê, por isso que eu falo, né? A Dora tá contando que na festa dos 80 anos da mãe dela, eles pediram de presente pros
convidados uma caixinha de leite por pessoa, para que eles pudessem doar para pessoas carentes. E eles arrecadaram 180 litros de leite. Gente, olha só que gesto lindo, gesto solidário. Viu? Essa é uma pequena ideia. Pode fazer toda a diferença? Já pensou no nosso aniversário? Hoje em dia é muito a comemoração participativa, né? O pessoal vai para uma pizzaria ou para um barzinho, cada um paga a sua conta. E aí, às vezes, não leva o presente, a gente diz, não precisa o presente, já tá pagando a conta. 1 litro de leite, gente, custa menos de R$3. E a gente faz toda a diferença na vida de alguém. Obrigado, boa noite, curtiu o nosso papo de segundas? Compartilha a página, compartilha o Instagram, a página no YouTube, porque levar projetos, palavras como essas, instrução e informação, meu e de tantos outros colegas, também é um gesto de solidariedade, porque às vezes a gente tem um amigo ou um parente que está precisando se dar conta de alguma necessidade, ou porque está passando por uma situação difícil, de depressão, de problemas de saúde, de traumas, de qualquer coisa, e a gente pode, compartilhando um vídeo, um texto, um tema, ajudar também essa pessoa, ajudar alguém. Pode deixar, Dora, agora não esqueço mais, vai sempre com o casaquinho. Beijos, boa noite a todos, grande beijo, gratidão por mais uma noite e mais um Papo de Segundas. Até a semana que vem.